vou até o fim, eu não vou arredar um pé. Sabe por quê? Porque eu não tenho medo, porque eu estou cercada de amigos, e quem tem amigos não sofre. Esse trabalho vai ser árduo. A gente vai lutar muito, não vai ser fácil. Cada dia demoraremos um elefante, um leão, um jacaré, tudo que vier na nossa frente. Mas nós temos uma bagagem, gente. Nós somos direitos, nós somos honestos. Aqui não tem nenhum viciado doido. Aqui não tem gente que se vende, não. O povo daqui não tem preço. É esse o grupo de Amélia Salviano. É essas pessoas que estão aqui. E muitas que não se eleger. E cada um de vocês é um agente responsável pela mudança de Abreu Lima. Cada um de vocês é responsável pela transformação de Abreu Lima. A cidade do futuro pertence a vocês. Porque nós temos o voto. Nós somos povo. Nós estamos aqui para fazer Abreu Lima diferente. Chega, a gente precisa de uma cidade criativa. A gente precisa de uma cidade sustentável. A gente precisa de trabalho para a juventude. Está vindo aí em Goiânia a Fiat. Está aí vindo também a Copa. E tudo isso podemos gerar empregos, uma vida decente para os nossos jovens. Segurança. Precisamos de segurança, porque o jovem hoje não tem atividade. Ele se entrega às drogas porque a sociedade que nós vivemos não se preocupa de dar lazer e um curso profissionalizante para esses jovens. É esse o modelo de Abreu Lima. É essa pobreza que nós vivemos. A pobreza causada pelos marginais corruptos. Porque a corrupção, ele drena, ele acaba, ele destrói a sociedade. E é essa que estão aqui unidos e a gente não vai parar. Olha, não importa o resultado desta eleição. Não importa. Importa é o que nós estamos construindo. É a nossa política. É a política da honestidade. É a política da renovação. É a política de Amélia Salviano e dos amigos de Abreu Lima. Estamos aqui para mostrar para vocês o que vamos fazer por Abreu Lima. Não admito mais ver uma criança sem uma creche. Não vou mais aceitar uma avó cansada do dia a dia do trabalho, que já educou os filhos e se tem uma creche para botar seu neto. Vovó precisa descansar, porque se a mulher tivesse que tomar conta de neto, ela teria maternidade aos 50 anos. Mas Deus não deu esse poder mais à mulher para engravidar aos 50 anos. Então significa que ela não tem mais condições de ficar tomando conta de netos. Precisamos da creche sim. Os dinheiros foram desviados de Abreu Lima. Os roubos que foram feitos estavam para ter 10 creches, 20 Abreu Lima. E fosfato em Caetezu. Eu escutei relatos de pessoas que diziam assim: Amélia, a gente não tem água. Minha gente, é um líquido precioso. E você passar uma semana sem água. Encontrei um desabafo na casa de Eliana de uma senhora que se queixava: por que na Abreu Lima não tem um transporte alternativo? Que circulasse entre os bairros, desce do fosfato, só para Caetezu. Mas eu vivo esta realidade. Eu não sou nenhuma dandoca, eu não sou nenhuma filhinha de papai, eu sou uma trabalhadora, eu sou uma educadora, da Inalvice, que a gente trabalhou muito tempo juntos. A gente foi amiga e hoje eu tenho a honra de ter o filho dela, meu companheiro de chapa. E menino que eu acompanhei. Eu fui criança. Não é porque eu estou velha não, viu, gente? Eu não estou velha não. Sou aposentada. E
preocupe-se mais para cuidar de Abreu e Lima. Pronto? Meus filhos já estão aí, esses rapazes, né? Não tem mais. Meu marido, a gente vai tudo junto, a gente trabalha junto. A gente tem parceria. É essa realidade, esse modelo de gestão que eu quero fazer na Abreu e Lima. Esse modelo de competência, esse modelo de responsabilidade, esse modelo de legalidade. Há 30 anos passados, a gente circulou nas ruas de Abreu e Lima, pedindo para que o povo dissesse sim pela emancipação de Abreu e Lima. E hoje eu volto nessa competência e pedindo a vocês que desassinem a Amélia Salviano e a Josafá, que desassinem a meus candidatos a vereadores para os meus de PCB e a gente tem dignidade, a gente tem honestidade, a gente tem honra e tem moral. E sempre alguém me questionava, Amélia, por que tu és tão calada? Porque hoje eu posso dizer, sou e vou até o fim, se Deus permitir. Meu amigo, quando você ligou para mim, lembra? Eu não tinha partido. E meu sobrinho ali, Martinho, meu filho da Bíblia, que dizia, tia, o mais difícil é a senhora achar um partido. Eu sabia, Marquinhos, ele disse, Eu disse, mas deixa, vai, aproveita e faz por aí, diz que a Amélia Salviano é candidata a prefeita para ver o que vai dar. Gente, eu pensava que ninguém ia querer. Julgava eu, porque era Carla, a gente tinha umas conversas, eu, Carla e a Elizabeth, a gente já se reunia, a gente conversava, porque vivíamos insatisfeitos com essa situação de Abreu. E a coisa foi, a gente adiava, deixa eu me aposentar, e falando, sabe aquela coisa que estava dentro do armário sem querer se assumir? Estava eu. E quando o tempo foi passando, a história foi crescendo, a insatisfação foi muito maior, aí o Marquinhos dizia, sem partido não dá, né, tia? Eu digo, mas deixa eu ver. Aí ele liga a Renê para mim. Renê, olha, Amélia, eu tenho o PCB, e se você quiser participar, estamos aqui. Tá certo, eu vou. Fui para lá conversar, assisti a reunião, os companheiros me aceitaram muito bem. Depois, esse daqui, Carlinho, liga para mim. E aí, porque não sei o que, vamos, e daí chegou ele e André, Justino, e haja conversa, e haja conversa, e haja conversa. E, por felicidade, estamos juntos. Né? O PCB, o PSOL, a Amélia Salviano e Josafá. E ainda tem Leandro, porque Leandro é um caso à parte. Graças a Deus que meu marido é comigo. E sem contar, gente. Mas a pessoa também, que ele é muito importante na minha vida. Assim, me ajuda muito. A família, uma pessoa sem família é uma pessoa sem referencial. A coisa mais bonita da minha família é porque a gente não visa o dinheiro. A gente se preocupa com o outro. Diferentemente daquilo que você falou, não é como essas famílias que andam por aí, porque só interessa o dinheiro. Precisamos olhar para o outro. Precisamos saber que Abreu e Lima precisa de socorro, porque Abreu e Lima não está nem na UTI. Porque quando você está na UTI, já foi socorrido. E nós estamos clamando por respeito, por dignidade, por uma cidade sustentável. Então eu digo a vocês, minha gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Hoje você sai daqui com responsabilidade. Está vendo esse broxinho aí? Estão vendo esse broxinho? É a Amélia 50. Porque o resto. E eu ia falando.
Irene, Inês, meus sobrinhos, não por nepotismo, mas por amizade. Né? A minha irmã Ivone, mais velha, que teve uma situação que ela chegou, né, foi pesada com o André. Se lembra, Carlos? A minha irmã deu a maior lição de moral, porque defendendo a irmã dela, que não admitia aquilo. Porque teve momentos que eu digo, eu não vou sair, desse jeito eu não vou sair. E ela ficou brava, e Mário levantou-se e disse, Amélia, essa campanha não é mais sua, essa campanha é do povo de Abreu e Lima. E você